A jornada de Moisés pelo deserto é uma das histórias mais icônicas e profundas da Bíblia. É um relato cheio de desafios, milagres, revelações divinas e aprendizados. Esse episódio da vida de Moisés não foi apenas uma travessia geográfica, foi também uma viagem espiritual, que marcou profundamente a história de Israel e revelou aspectos importantes do caráter de Deus. Mas o que realmente aconteceu nesse período no deserto? E como Deus usou essa experiência para moldar Moisés e preparar o povo de Israel? Para entender a trajetória de Moisés, precisamos voltar ao início. Desde que ele nasceu, Moisés já tinha um destino especial. Ele nasceu em uma época em que o faraó do Egito, temendo o crescimento do povo de Israel, ordenou a morte de todos os bebês hebreus do sexo masculino. No entanto, Deus tinha um plano. Moisés foi colocado em um cesto e deixado no rio Nilo, onde foi encontrado e adotado pela filha do faraó. Criado como um príncipe no Egito, ele teve acesso a tudo e educação, riqueza e poder. Mas, ao descobrir sua verdadeira origem, Moisés se sentiu chamado a defender o seu povo. No entanto, antes de se tornar o grande líder que guiaria Israel para fora do Egito, Moisés enfrentou um longo período de isolamento e transformação. Ao matar um egípcio que maltratava um hebreu, ele se tornou um fugitivo, fugindo para o deserto de Midian, onde passaria os próximos 40 anos de sua vida. Ali, ele deixou para trás a vida de príncipe e adotou uma vida simples, como pastor de ovelhas. Esse período no deserto foi um tempo de preparação, onde Deus começou a moldá-lo, preparando-o para a missão que viria. O deserto, na Bíblia, é frequentemente um lugar de provação e transformação. É ali que Deus nos retira de nossas zonas de conforto e nos leva a uma caminhada em que precisamos confiar nele acima de tudo. No caso de Moisés, o deserto não foi apenas um refúgio para fugir do Egito, foi uma escola espiritual longe de tudo que ele conhecia. Moisés aprendeu a ouvir a voz de Deus e a depender completamente dele. Ele aprendeu a ser paciente, a ser humilde e a obedecer. Um dos momentos mais marcantes da experiência de Moisés no deserto é o encontro com a sarça ardente. Em Êxodo capítulo 3, vemos que, enquanto pastoreava as ovelhas, Moisés viu um arbusto que estava em chamas, mas não se consumia. Ao se aproximar, ele ouviu a voz de Deus, que o chamou pelo nome e revelou sua missão: Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus disse a Moisés que havia ouvido o clamor do povo de Israel e que ele seria o escolhido para libertá-los da escravidão egípcia. Esse chamado foi, ao mesmo tempo, inspirador e assustador para Moisés. Ele se sentia inadequado e questionou sua própria capacidade de realizar uma tarefa tão grandiosa. Mas Deus lhe assegurou que estaria ao seu lado e que daria tudo o que fosse necessário para cumprir essa missão. Moisés, então, partiu para o Egito, obedecendo ao chamado divino. No entanto, o deserto ainda não tinha acabado para Moisés. Depois de confrontar Faraó e liderar o povo na saída do Egito, ele novamente se encontrou no deserto, desta vez com todo o povo de Israel ao seu lado. Foi um tempo de provações intensas, onde Moisés, como líder, teve que enfrentar os desafios de guiar uma multidão através de um ambiente hostil e, ao mesmo tempo, lidar com as constantes reclamações e dúvidas do povo. Mas o deserto foi também o palco de muitos milagres. Deus demonstrou seu poder de várias formas, desde a abertura do Mar Vermelho para permitir a passagem dos israelitas até a provisão diária do maná, o pão que descia do céu para alimentar o povo.
Em um dos momentos mais significativos, Deus ordenou que Moisés ferisse uma rocha com seu cajado, e dela jorrou água para saciar a sede de todos. A cada passo, o povo de Israel testemunhava o cuidado e o poder de Deus. No deserto, Moisés também recebeu os 10 mandamentos, uma das passagens mais importantes da Bíblia. No Monte Sinai, ele subiu para encontrar-se com Deus, e durante 40 dias e 40 noites, permaneceu na presença divina. Foi lá que Deus deu a Moisés as leis que orientariam o povo de Israel e estabeleceriam um padrão de santidade e justiça. Estes mandamentos foram mais do que regras, foram o fundamento de uma aliança entre Deus e o povo, um compromisso de obediência e fidelidade. Essa experiência moldou não só Moisés, mas todo o povo de Israel. Ao longo dos 40 anos de caminhada pelo deserto, eles aprenderam que Deus era seu provedor e protetor, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. O deserto foi um tempo de aprendizado e de amadurecimento espiritual. Muitas vezes, o povo falhou, duvidou e se rebelou, mas Deus continuou a guiá-los, demonstrando paciência e misericórdia. O deserto de Moisés nos ensina lições poderosas que podem ser aplicadas à nossa vida hoje. Quantas vezes passamos por períodos de deserto em que nos sentimos sozinhos, enfrentando desafios que parecem insuperáveis? Assim como Moisés, muitas vezes somos chamados a deixar o que é confortável e conhecido para entrar em um tempo de preparação e crescimento. E, assim como Deus esteve com Moisés em cada passo, Ele também está conosco, usando o deserto para nos ensinar e nos transformar. O deserto é um lugar de provas, mas é também um lugar onde Deus se revela de maneiras que talvez não experimentaríamos em outros contextos. É onde nossa fé é testada e fortalecida. Moisés aprendeu a confiar em Deus mesmo quando tudo parecia incerto. E essa confiança não era algo que ele tinha naturalmente, foi algo que Deus construiu nele ao longo dos anos. Muitas vezes, nos perguntamos por que Deus nos leva a passar por tempos de dificuldade. A resposta que encontramos na vida de Moisés é que esses tempos são necessários para que possamos nos aproximar de Deus e entender mais profundamente o seu caráter e sua vontade. Moisés saiu do deserto como uma pessoa completamente diferente. Ele não era mais o príncipe inseguro que havia fugido do Egito, ele era agora o líder escolhido por Deus, fortalecido e capacitado para guiar o povo até a terra prometida. E essa jornada nos lembra que o deserto não dura para sempre. Os 40 anos que Moisés e os israelitas passaram no deserto foram um tempo de preparação para algo maior. Deus não os tirou do Egito para deixá-los no deserto, mas para levá-los a uma terra de abundância. Essa promessa de uma terra prometida nos ensina que Deus tem um propósito para nós, mesmo quando estamos atravessando tempos difíceis. Para todos que estão enfrentando seu próprio deserto, lembrem-se de que Deus está com vocês. O deserto não é o fim da história, mas uma parte essencial do processo de formação que Deus usa para nos preparar para o que está por vir. A vida de Moisés nos inspira a confiar em Deus e a perseverar, mesmo quando a jornada é longa e difícil. Que sua fé e resiliência nos encorajem a olhar para o deserto com outros olhos, vendo-o não como um castigo, mas como uma oportunidade de crescimento e aproximação de Deus. Se este vídeo te ajudou a entender melhor a jornada de Moisés e o significado do deserto em sua vida e na nossa, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Que as lições dessa travessia fortaleçam sua fé e te inspirem a confiar cada vez mais em Deus, especialmente quando a jornada parecer árdua e solitária. Que Ele te acompanhe e guie, assim como fez com Moisés, até o fim do deserto e rumo à sua terra prometida.